Naquele tempo, o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Ali, ele ficou por 40 dias e era tentado por Satanás. Jesus vivia com os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galiléia e começou a pregar o Evangelho, dizendo: cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Nós começamos a preparação para o tempo da Páscoa. Uma preparação do nosso coração para a vivência deste tempo, que é o tempo mais alto na vida da igreja. O dia mais importante, a festa mais importante entre todas as festas é a festa da Páscoa. Todas as outras festas ganham seu sentido justamente na festa da Páscoa. Sem ela, todas perdem o seu sentido. Como diz São Paulo, Se Cristo morreu e não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Então não adiantaria ter nascido Cristo, não adiantaria fazer festa de Natal se Cristo não tivesse ressuscitado. E tudo ganha sentido justamente na Páscoa de Jesus. E vamos passar estes dias, estes 40 dias, por isso nos sugestiona a palavra quaresma, 40 dias, numa intensa preparação. O contexto é justamente após o batismo. Esta cena que nós acabamos de ouvir, acontece após o batismo de Jesus. E logo o Espírito o impeliu, logo depois do batismo. Após ser batizado, o Espírito de Deus impele, conduz Jesus até o deserto. Parece talvez algo estranho entender que o Espírito conduz ao deserto. Esses momentos altos na vida de cada um, onde cada um pode encontrar-se consigo mesmo, porque o deserto é justamente este lugar onde não tem nada a não ser você, vamos dizer assim, e você pode se encontrar. É o lugar do silêncio. Por isso, temos que deixar que seja o Espírito a nos conduzir para este deserto. Se, na verdade, são outros motivos, outras motivações que nos impelem ao deserto, então essas motivações podem ser trágicas. Como nós ouvimos no Evangelho do domingo passado, que Jesus estava andando nos lugares desertos e aí encontrou um leproso, Então, a lei, a exclusão que a lei fazia a respeito destas pessoas doentes, impeliu estas pessoas para o deserto. Mas, desse modo, o deserto torna-se uma experiência trágica. Aqui, ao contrário do leproso, é o Espírito que o conduz para o deserto. É interessante ver como que o evangelista mostra uma certa pressa, vamos dizer assim. Ele mostra logo, sempre começa dizendo, e logo que saiu, imediatamente, assim que saiu, rasgou-se o céu e o Espírito desceu. E saindo da água, logo, imediatamente, este mesmo Espírito impele para o deserto. Logo. O projeto de Deus, o plano de Deus, tem uma necessidade, precisa ser colocado logo em prática.
este plano não pode esperar, deve ser logo. É logo. A ação de Deus não é para mais tarde, para daqui a um tempo. A ação de Deus é sempre imediata. Deus está sempre presente. Sendo assim, todos nós batizados deveríamos ter esta mesma consciência que logo ao ser batizado o somos e que este mesmo Espírito deve nos impelir, nos levar para fora. Este Espírito está presente em todos os lugares. No princípio, a terra era vazia e disforme, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Espírito que está no começo. E o que a gente deve entender logo como uma maneira geral, esta leitura, estamos falando de uma nova criação. É um novo momento. Parece que não dá para entender bem esta figura dentro dessa leitura, mas basta nos perguntarmos por que este Evangelho no início da Quaresma. É aquele Espírito que está no início. É aquele Espírito por meio do qual todas as coisas são criadas. É aquele Espírito que é soprado, dado ao homem. Este mesmo Espírito impele Jesus para o deserto. O deserto parece um lugar vazio, parece o primeiro lugar como estava a terra. É um lugar árido. E assim foi no começo. Este mesmo Espírito que está no começo, quando a terra era deserta, é o Espírito que conduz Jesus para o deserto. Este Espírito impulsiona, leva Jesus até o deserto. E o deserto pode ser tantas situações, tantos lugares. O deserto é aquele lugar onde é um lugar inóspito, não é um lugar que se pode se hospedar, um lugar acolhedor, o deserto. Vocês sabem que o deserto é extremamente quente de manhã e à noite é extremamente frio. Por isso, o deserto é o lugar dos extremos. É o lugar que não oferece condições de vida. Por isso, um homem não pode, vamos dizer assim, que morar no deserto se ele não tem todo o aparato para isso. O deserto é o lugar da provação. O deserto é o lugar onde eu me encontro comigo mesmo. Não há nada no deserto a não ser a minha pessoa. Na verdade, é o lugar onde o homem criado encontra o seu Criador, onde se experimenta a verdade deste Criador e a verdade de ser criatura na sua fragilidade. No deserto somos sozinhos. Não precisamos ser quem não somos. O deserto revela a verdade e a originalidade das coisas e das pessoas. Porque no meio do mundo, talvez, dependendo das situações, nós acabamos nos revelando conforme as situações exigem, conforme as situações aparecem. Se as situações são favoráveis, então nos revelamos de um modo. Se elas são desfavoráveis, nos revelamos de um outro modo. Como já havíamos dito, o evangelista Marcos é muito sucinto. Ele não tem, como os outros evangelistas, uma atitude de pormenorizar o que foi que aconteceu neste deserto. Ele coloca poucos dados a respeito do que aconteceu lá. Ele apenas diz que ele esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, vivia entre as feras e os anjos o serviam. Ele não diz as tentações que os outros evangelistas dizem que aconteceu, ele não diz as conversas, ele não narra as conversas que Jesus teve, que Satanás, as propostas, nada, muito sucinto. Está no deserto e ele
esteve no deserto 40 dias. 40 anos desgostou-me aquela raça. E eu disse: eis um povo transviado. Seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira: eles não entrarão na terra prometida. Uma raça corrompida e depravada. Dos filhos de Israel, liberto da escravidão do Egito, passou-se 40 gerações, até que todos aqueles que tivessem saído do Egito tivessem morrido. Os que entraram na terra prometida não eram mais os que saíram da terra do Egito. Eram os filhos dos filhos dos filhos. Já eram 40 gerações para frente. Até o pobre Moisés, que libertou o povo, teve apenas a graça de olhar para lá. Sequer entrou. 40 dias. Aquela geração que se corrompeu, como diz a palavra de Deus, aquela geração corrompida e depravada, não participou então da terra prometida, não entrou na terra prometida. A mesma coisa aconteceu nos tempos de Noé, quando veio sobre a terra o dilúvio, e aí foi um aguaceiro de 40 dias e 40 noites, e a terra ficou submersa. Os homens, diz a narrativa, casavam-se e se davam em casamento. Provavam toda a espécie de maldade à raça humana. Deus indignou-se e fez chover 40 dias e 40 noites. Então, toda a raça humana, toda a criação, na verdade, sucumbiu sob as águas. Mas depois de 40 dias, o mal, que foi sepultado sob as águas, após 40 dias, começa um tempo novo, uma vida nova. Noé solta a pombinha, que vai e traz um ramo, simbolizando que as águas haviam baixado e que agora era uma nova realidade. Na genealogia de Jesus, as gerações são divididas por 40. Do fulano até o fulano, 40 gerações. Do cicrano até Beltrano, 40 gerações. Não sei se no Evangelho de Mateus, né? Não 40, eu estou fazendo confusão. 14. A importância é do número 4, tá? A gente vai fazer a reflexão sobre o número 4. Do total de gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. O número 4 na Sagrada Escritura, assim como o 40 que nós estamos vendo aqui, ele indica a divindade. É a presença sempre do divino. 4. Assim como também outros números tinham diferença, né? Lembra que 7 é o número da perfeição e o 6 da imperfeição, né? Por isso a besta tem 6, 6, 6. Então ela é 3 vezes imperfeita, vamos dizer assim, né? Ela é imperfeita por completo. 4 é o número da divindade. Por isso, Jesus passa 40 dias no deserto. Após 40 dias de chuvas incessantes, uma nova realidade, uma nova geração. Após 40 anos no deserto, uma nova geração e uma nova terra. Portanto, assim como nós devemos pensar, por que este evangelho que fala da tentação de Jesus, em que diz que Jesus esteve no deserto 40 dias? E nós celebramos a quaresma em 40 dias. Isto significa dizer que depois de 40 dias, iremos celebrar a Páscoa.
a vida nova, a criação nova, o mundo novo. Por isso, Jesus está no deserto 40 dias. É como se tudo isto aludisse a uma preparação para uma nova realidade, um novo tempo, uma vida nova. 40 dias. Quem impele Jesus para o deserto é o Espírito. Mas o Espírito não o abandona. Afinal, é o Espírito que está no começo da criação e é o Espírito que faz a renovação da criação. Por isso, o Espírito está no início, na criação, e o Espírito está também no plano da recriação. Se a humanidade que caminha, pecou, se distanciou de Deus, a humanidade que sucumbiu às tentações, a humanidade que ficou cativa do tentador, desde o começo, já desde lá do começo da criação, após ser criado, o tentador tocou o coração do homem. Por isso, é necessário ainda 40 dias, como foi no dilúvio, ou 40 anos, como foi para a geração de Israel, para se experimentar a novidade, a recriação de todas as coisas, o mundo novo, a realidade nova, a vida nova. Jesus está lá, 40 dias. E 40 dias que está sendo tentado por Satanás. Jesus é a figura do novo Adão. Por isso, no começo do processo da recriação do mundo, está o novo Adão para uma nova vida. Assim como no início da criação estava Adão e a criação. Vamos dizer assim, Deus criou todas as coisas e no começo o homem chamado Adão. E vocês sabem que o pecado de Adão não só recai sobre nós, mas lembra que a palavra de Deus diz sobre toda a criação, porque a criação toda, a partir do pecado de Adão, geme como em dores de parto, esperando o dia também ela da sua libertação. Só para que a gente compreenda, vamos tentar separar assim: a criação e Adão, o velho homem, e a criação manchada pelo pecado de Adão. A recriação, o novo Adão, Jesus Cristo. O Adão novo que não caiu cativo como fez o primeiro Adão. E por isso faz nova todas as coisas. E por isso renova a criação e renova o homem também. É o Adão que não ouve a voz do tentador, como fez o primeiro Adão. E renova a criação toda. É tudo recriado. Por isso, como diz no livro do Apocalipse, eis que faço nova todas as coisas. Tudo é recriado. Aqueles 40 dias, como fora em toda a história da Bíblia, é como um período de preparação é como uma gestação, vamos dizer assim. É um período de preparação para algo novo que surgirá. Ele esteve no deserto 40 dias. São necessários estes 40 dias. E não foram dias fáceis para Jesus. O tentador estava presente. Como destruiu o projeto da criação, ele tenta também destruir o projeto da renovação da criação. Como destruiu o projeto da criação, tenta também destruir o projeto da salvação. Como enganou o primeiro Adão, tenta também enganar o novo Adão. Como destruiu e manchou pelo pecado a primeira criação, tenta também fazê-lo neste momento.
ele ficou sendo tentado por Satanás. A tentação é algo sempre presente. A tentação não é algo que se desaparece da nossa vida. E podemos dizer que a tentação, ela tem dois lados, vamos dizer assim. Ela pode ter um lado negativo e um lado positivo. Qual é o lado positivo da tentação? Ela age como um medidor, um termômetro. Se a tentação acontece, significa que você ainda não caiu sob a sua ação. Depois que você peca, cessa a tentação. Pelo menos a tentação de cometer aquele pecado. Então você peca, cessa a tentação. Então, se tem a tentação, vamos pensar aqui, não sei. Eu tenho estou com uma tentação de roubar esse dinheiro. Quando passa esta tentação? Quando eu roubo o dinheiro. Mas se a tentação aparece, significa que eu ainda não cometi aquele ato. Então, de certa maneira, a tentação pode ser um medidor, um termômetro, que nos mostra que ainda não caímos reféns dela. Ainda não cometemos o ato. Mas também tem o seu lado negativo, porque sempre nos instrui para o mal. Quando nós olhamos, por exemplo, no capítulo 17 de São João, na oração que Jesus faz, na sua oração sacerdotal, Jesus faz um pedido ao Pai, dizendo: Pai, eu não te peço que os tireis do mundo, mas que os livreis do tentador. E rezamos no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Não rezamos: não nos deixe ser tentados. Não nos deixe cair em tentação. A tentação será algo que sempre aparecerá. Ninguém deve criar uma ilusão. Ninguém deve criar. Porque às vezes tem alguém que cria essa ilusão, Poxa, mas todo tempo eu já rezo tanto, eu já rezei tanto, já pedi a Deus e tudo, não sei o quê, para que essa tentação desapareça, Não, a tentação sempre vai existir. Até o último instante da nossa vida, a tentação vai aparecer. E a tentação sempre nos colocará numa situação de escolha entre escolher a verdade de Cristo e vivermos como Ele nos mandou, ou sucumbir àquilo que ela nos propõe. A tentação sempre acompanhou a história do homem. Sempre. Desde o começo. Estava presente na criação, no mundo criado, a serpente, figura do tentador, que era a mais astuta entre todos os animais que haviam sido criados. Aqui Jesus é vencedor. A vida nova, a criação nova, a salvação se dá justamente na cruz e pela ressurreição de Jesus. Ele é vitorioso. Ele venceu a tentação, ele venceu o mal, ele venceu a morte. Por isso Jesus passa esses dias sendo tentado por Satanás. E saber que Jesus é vitorioso significa dizer que todos nós, na liberdade de filhos, também experimentamos desta vitória. E só somos derrotados à medida que queremos ser derrotados. Ninguém pode achar que é derrotado, porque Satanás já foi derrotado. Agora, alguém pode dizer que é refém. Bom, pode até ser, mas eu penso sempre que todas as nossas atitudes, também as nossas atitudes más com relação ao pecado, elas são sempre fruto da nossa liberdade. Podemos sempre, não precisamos nos submeter a Satanás nem à tentação. É que às vezes nós começamos as coisas já como derrotados, e isso é triste. Você não pode ser santo porque já colocou na cabeça que você não pode ser santo.
E às vezes utiliza até a palavra de Deus equivocadamente, dizendo: sabe como é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? Por isso, Jesus é vencedor. Ele faz diferente do que fez Adão. E assim, o projeto de Deus se estabelece. Um outro ponto que o evangelista Marcos nos dá é dizendo: e vivia entre as feras. Podemos pensar sempre na linha da criação nova, porque vocês sabem que no começo, quando Deus criou todas as coisas, antes do pecado, tinha Deus submetido todas as coisas e todos os animais ao homem. E ele escolheu os seus nomes, não é assim que diz a narrativa? E ele escolheu os seus nomes, e o homem vivia em paz com toda a criação. Mas depois do pecado, tudo ficou confuso e perturbado. E, portanto, o próprio homem não vive mais em paz com a criação. Eu não sei se vocês lembram, mas nós escutamos durante todo o tempo do Natal, tempo do Advento, quando fala da vida nova, quando fala do céu, o profeta Isaías, né? A gente até canta, né? Um pedacinho, diz que o menino colocará a sua mão no buraco da serpente e ela não lhe fará mal nenhum. O leão e o cordeirinho vão brincar juntos e a criança pequena, né, pequenininha, vai tanger as feras e tudo mais. Ela vai brincar no buraco da serpente e não vai acontecer nada. Por quê? Porque o conflito entre o homem e a criação cessará. Então todas as coisas serão novas. E nesta figura, dizer que Jesus vivia entre as feras sem ser devorado por elas, é figura, portanto, do reino eterno, do reino vindouro, da vida nova. É o reestabelecimento da criação toda. A criação toda começa a se conectar, se encontrar, entrar novamente em relação de paz, como era no começo. E os anjos os serviam. Podemos também pensar que as feras também são tentações em nossas vidas. Enquanto o mundo não é harmonizado, as feras devoram os homens. E as feras que são mais vorazes são as feras que temos dentro de nós. Elas nos dilaceram, elas nos comem, nos engolem, estraçalham a nossa carne, a nossa dignidade, o nosso coração, os desejos que temos dentro, os sentimentos que temos dentro, a maldade que temos dentro, são as feras que nos rodeiam. E enquanto o mundo não for renovado, enquanto nós não formos renovados, enquanto nós não experimentamos a salvação, enquanto não acolhemos esta boa nova da salvação, então estas feras constantemente nos ameaçam. Ele conta entre o intervalo do batismo e o intervalo do começo da pregação de Jesus, da vida pública de Jesus, ele conta então este fato. Veja que o fato do deserto está entre o batismo e a vida pública de Jesus. Entre o batismo e o anúncio do reino de Deus. É como que este tempo fosse uma preparação, mas também uma prefiguração de uma vida nova anunciada pelo Evangelho. Uma vida nova anunciada por Jesus. E o Evangelho continua dizendo: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia proclamando o Evangelho de Deus, proclamando a vida nova. Chegou o tempo,
Não há mais tempo para frente, é agora, cumpriu-se o tempo, e a vida nova do reino está no meio de vós, está próximo de vós. Mas ireis experimentar esta vida à medida que o arrependimento toma conta do coração do homem e a fé nesta palavra renovadora também. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender-se dos nossos pecados, arrepender-se da vida velha, arrepender-se de tudo aquilo que nos separa de Deus. É por isso que, passando todo este período, e o período quaresmal é também um período de preparação para o batismo, porque é no período quaresmal que se fazem todos os ritos preparatórios para os catecúmenos que irão receber o batismo. Por quê? Porque, vamos dizer que aquele homem velho está morrendo cada dia, mas no sábado santo, no dia do seu batismo, ele renascerá com Cristo, ressurgirá com Cristo para uma vida nova. Será nova criatura, como a gente canta no canto aí, né? Nova criatura sou, o Senhor me perdoou. Por isso, ao olhar para Jesus, cada um de nós deve também ver a sua própria missão. Agora não mais estamos falando de Jesus, mas de nós, enquanto seus seguidores, enquanto seus discípulos. Assim que recebemos o batismo, temos a vida nova em nós. Uma coisa que a gente deve gravar e guardar para sempre dentro dos nossos corações. Nós não temos que buscar algo para viver. Não sei se dá para entender. Por quê? Deixa eu me fazer entender. No caminho da nossa história, nós vivemos como se nós estivéssemos atrás da santidade ou atrás de uma vida nova, para encontrar esta vida nova, para poder viver esta vida nova. Isto é um equívoco, porque vamos perder o nosso tempo e a nossa vida atrás de uma coisa que carregamos dentro. Será inútil, porque sempre buscaremos fora. O que a gente tem que entender, meus irmãos, muito claramente, é que a santidade, a vida nova, não se alcançará no futuro. Você já tem esta vida em você. Você já tem a vida nova. Do contrário, deveríamos dizer que o batismo não valeu para nada, então. Se o batismo confere a vida nova, você já tem a vida nova. Não tem que ficar correndo atrás de uma vida nova. Você já tem. O que se deve fazer? Viver esta vida. Aí é aqui que está a questão. Já temos a vida dentro de nós. Já temos esta salvação dentro de nós. O que devemos fazer? Vivenciar. É que às vezes a gente fica correndo atrás daqui, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, e esquecemos que nós já temos. Já temos. Por isso, chamados a viver uma vida nova. Não que a gente vai alcançar no futuro, mas uma vida nova que temos. É por isso que nós pecamos às vezes. Não porque, por exemplo, não porque não temos a vida nova ou a santidade. Nós pecamos porque temos e não vivemos. É aqui que está o pecado. Quando a gente pensa que as coisas estão para longe, mais para frente, um dia, quando eu for maduro, quando eu for mais não sei o quê, quando eu estudar mais. Não, você já tem.
Você já tem a vida de Deus em você. Viva como filho de Deus. O Espírito impele. Esta é a primeira ação do Espírito. O Espírito sempre impele. O Espírito sempre nos, como que, empurra. O Espírito não nos deixa quietos. O Espírito nos impele para a vivência desta vida nova. É o Espírito de Deus que nos impele, assim como impeliu Jesus para o deserto. Mas não significa dizer que o Espírito levou Jesus para o deserto, deixou ele sozinho, foi embora, agora Jesus tu te vira, aí tu também é filho de Deus, né? Não é assim que o Espírito faz. Recebendo o nosso batismo, todos somos impelidos, todos somos conduzidos por este Espírito, que não nos abandona. E esta realidade celeste é presente na vida de Jesus quando diz que os anjos o serviam. Cada um de nós acaba atravessando um deserto. Não tem como. Cada um de nós atravessa um deserto. Seja para que seja sepultado os vícios e os pecados, seja para que seja renovada em nós uma pessoa nova, assim como foi renovado o povo para a participação na terra prometida, então também precisamos ser renovados. E neste deserto todos encontraremos a tentação. Todos, de uma forma ou de outra. E os outros evangelistas fazem aparecer esta tentação daquilo que mais o coração humano deseja: as riquezas, o poder, a comida, como diz a palavra de Deus, né? O Deus deles é o seu ventre. Gulosos, né? Pensa só em comer, nada mais. São as tentações que, vamos dizer, que são mais comuns aos seres humanos. Não estamos falando da fome, que é outra coisa, né? Mas pensar, por exemplo, a riqueza, pensar, por exemplo, o poder. Apesar de não ter as tentações aqui presentes, mas sempre naquela relação, lembra, né? Do velho Adão, do novo Adão, da velha criação, da nova criação, do tentador que está lá no começo, do espírito que está lá no começo e do espírito que está também aqui, do tentador que está lá no começo, né? Lá no jardim, e do tentador que está aqui presente e que ofereceu a Adão e Eva as mesmas tentações e sucumbiram, e oferecem a Jesus, mas que não sucumbem. É a mesma realidade de tentação, né? Do homem, e que é oferecido a Jesus. Foi oferecido a Adão e Eva e eles aceitaram, quiseram, queriam. Foi oferecido a Jesus, mas o Senhor não aceitou. Também vivemos entre as feras e devemos pedir ao Senhor, portanto, que nos ajude nesta vida. Na vida tereis sempre tribulações. Vamos aumentar mais uma coisa, e tentações. Mas tende coragem, eu venci o mundo. Por isso, neste período quaresmal, queremos buscar uma renovação do nosso coração, uma renovação da nossa vida, uma renovação da nossa fé. Por isso, que estes 40 dias do período quaresmal seja este tempo de preparação para viver esta renovação na Páscoa, experimentando a vida nova, experimentando esta vida que Jesus
nos oferece. Peçamos, portanto, ao Senhor e vamos nos comprometer em fazer isto, né? Porque não adianta que nós não nos comprometemos em mudança de vida. Se nós não queremos, não vai mudar nada. E no período quaresmal nos é oferecido, portanto, três pilares sustentam este tempo da preparação do coração: o jejum, a oração e a caridade. A esmola, né? Caridade. Então, na preparação de nos tornarmos novos, então, o jejum. O que é o jejum? O jejum é uma forma mais, vamos dizer assim, disciplinada, é uma forma ascética, né? Você faz uma ascese de algo e você experimenta em você, na sua própria vida, algo que você experimenta. Aqui está a questão do jejum, porque depois de um tempo, com todo o pensamento e tudo, né? Todo mundo tentou diminuir um pouco o jejum e tudo mais. Não, o jejum é algo que deve ser sentido, sim. Deve ser sentido. Por exemplo, o jejum de alimento. Quando você faz jejum na quarta-feira de cinzas, você pode subtrair uma das refeições. Então vamos supor que você subtrai o almoço. Você toma um café, mas também não é para tomar um café, né? Para tirar a forra, né? Não, toma um café singelo, é simples, um café simples. Depois subtrai o almoço e depois à noite uma janta simples, né? Leve. Para quê? Porque o jejum é algo disciplinador, o que deve ser sentido de fato. Agora, as três coisas devem estar sempre acompanhadas, sempre: o jejum, a oração e a caridade. Se você vai fazer o jejum só por fazer o jejum, então ele perde o sentido. O jejum deve vir sempre acompanhado da oração, e a oração da caridade, certo? Exemplo, porque também é um ato, tá? Essas são três práticas, o nome diz práticas, então são três coisas a se fazer concretamente. Veja lá, o jejum. No exemplo que eu dei, você subtrai o almoço. Você pode fazer de diversas formas. Ou você faz um almoço e não almoça, e você pega o almoço e dá para as pessoas de rua, por exemplo, na caridade. Ou você pega o dinheiro que seria para comprar o almoço, né, para fazer o almoço, você calcula mais ou menos quanto seja, e dá para alguém que está passando muita necessidade. Então, aquilo que você comeria supriu a necessidade do outro. E isso disciplina um pouco, né? E isso nos faz entender que não só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E que ninguém morre se não comer uma refeição, né? Agora é claro que já disseram, né, que o jejum é coisa passada, coisa antiga, justamente por conta disso. Porque o homem pós-moderno não gosta de sacrifício. Ele não gosta de abrir mão de nada e não gosta de sentir nada que lhe incomode. Se pode também fazer outros tipos de jejum, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas são muito apegadas e é triste, né? Por exemplo, ao telefone celular. Eu quero. Seria interessante fazer um jejum disso também.
Eu passo muito tempo no telefone, eu perco a minha tarde inteira no telefone. Não perca. Desligue-o, guarde-o, e nesse momento que você perderia, faça a caridade. Vá visitar alguém. Visite um doente, visite uma pessoa que está passando por dificuldade, uma pessoa que está passando por necessidade. Então, também esta é uma prática, não? Eu espero sinceramente, tá, que vocês não estejam grudados naquela porcaria de Big Brother, tá? Eu espero sinceramente. Seria a coisa, tipo, a coisa triste, não? Que você, já o mundo é do jeito que é, e você senta para assistir a degradação da própria pessoa. É triste. Muito triste. Já é triste você, olha, uma situação. Parece que hoje viramos urubus, carniças, carniceiros, né? Estamos sempre atrás de carniça, sempre atrás de uma tragédia. Acontece qualquer coisa, tá todo mundo lá com o telefone, não? Bom, como se já não bastasse que a vida tivesse todos os seus problemas e entraves, e você precisa gravar no seu telefone, você precisa gravar, você precisa constantemente ver uma situação. É como se nós tivéssemos uma sede ou um desejo macabro dentro de nós. É como se não fosse suficiente a morte andar por aí. A gente precisa ter alguma coisa que constantemente nos lembra, como se estivéssemos vivendo numa cultura de morte. E o Big Brother é uma tragédia. Não é dos mortos, não é por conta da violência, mas é uma morte da moralidade, da boa consciência, dos bons costumes. A gente assiste e mata a própria consciência moral em nós. E isso é muito triste para um cristão, né? Por isso, buscar nesta quaresma, fazer uma prática. Que prática vamos fazer? Do que vamos jejuar? Agora, lembrar que está ligado às três coisas, tá? Jejum, oração e caridade. Todas três têm que ser vividas intensamente nestes dias. Então, escolha. É a televisão, à noite, né? Eu passo desde a tarde até a noite assistindo as novelas da Globo, pois durante a quaresma eu vou desligar a televisão e vou visitar alguém, vou rezar por alguém, vou ajudar alguém. E isso com certeza é bonito, né? Isso nos ajuda na nossa vivência cristã e ajuda o irmão que precisa, né? Por isso vamos buscar estas práticas durante a quaresma.